aconteçam no segundo semestre desse ano. A ordem no clube agora é gastar pouco. Torcedor de futebol adora o vai e vem do mercado da bola. Momento de muita expectativa e imaginação aflorada. Não sonhando com estrelas, né? Por exemplo, Cristiano Ronaldo, Messi, mas a gente pensa em nomes que dariam certo do futebol brasileiro mesmo, né? Um possível Everton Ribeiro, esses Arrascaeta, esses nomes aí que já ia ficar bem feliz, né? O torcedor já com os nomes desses, né? Não seria nada mal, né, Wellington? Às vezes as contratações vêm aos montes. Como no início de 2004, quando o Corinthians trouxe 13 jogadores. Uma lista com Regis Pitbull, Piá, Adrianinho, entre outros. O pacotão não funcionou. Mas de 2005 para cá, o corintiano ficou mal acostumado com a contratação de vários craques, como Tevez, Mascherano, Ronaldo Fenômeno, Roberto Carlos e Adriano Imperador. Outra coisa que torcedor gosta muito é de uma boa especulação. E elas também não faltaram no Corinthians na última década. Do inglês David Beckham ao atacante marfinense Didier Drogba. Era uma coisa que eu gostava, sabe? Antigamente eu até atualizava no videogame as contratações, sabe? Quando chegava jogador, essas coisas. Mas agora é uma coisa que não me interessa mais, porque é notícia ruim atrás de notícia ruim. É uma gestão muito pé no chão, com pouco investimento imediato, né? Nesse primeiro momento, no futebol ou em qualquer outra área. A gente vai trabalhar em duas frentes. Uma, reduzir despesas, enxugar o que for possível, e na outra, trazer novas receitas. O futebol no Brasil se profissionalizou em 1933 e com o dinheiro em jogo, as transferências se tornaram cada vez mais comuns. Desde então, o Corinthians sempre contratou pelo menos um jogador no início de cada temporada, coisa que não aconteceu dessa vez. Ou seja, por enquanto, a temporada 2021 já é histórica para o clube. Quando fala em algo inédito para o seu time de futebol, você espera que seja algo positivo, né? Não que seja um levantamento desse que não agrega em nada, né? Literalmente, que não tem contratação. No vai e vem corintiano, nada de vem, só vai. Entre empréstimos, rescisões ou não renovações contratuais, 16 jogadores já deixaram um elenco profissional no início dessa temporada. E a ideia da diretoria é não contratar ninguém no primeiro semestre. Então vai o aviso pro torcedor corintiano: menos imaginação e mais compreensão. E como todas as manhãs, aqui comigo, Carlos Cereto e André Lofredo vão aparecer na tela aqui para vocês em instantes. Gente, um clube como o Corinthians, acostumado a fazer contratações de peso, hoje vive um novo momento, essa nova gestão mais pé no chão. Não contratou ainda nessa temporada de 2021. Vou começar contigo, Lofredo. Você acha que esse novo modelo se sustenta até o final da temporada, independente dos resultados? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia, Cereto. Acho que vai depender um pouquinho aí da colocação do Corinthians. O torcedor do Corinthians, sinceramente, imagino que não tem esperança de conquistas para essa temporada. Pode eventualmente ganhar o Campeonato Paulista, porque é um campeonato que é disputado de um modo diferente, até uma Copa do Brasil, a Sul-Americana. Mas assim, bem difícil, tá? Até para o Campeonato Paulista. O Campeonato Brasileiro, o Corinthians entra para brigar ali pelo 12º lugar novamente, mais ou menos a posição que conseguiu na última temporada. Mas essa é a realidade do clube, porque tem que se adaptar ao novo momento, é um momento de dificuldade financeira, em que os reforços são os jogadores que saíram, muitos jogadores que deixaram o Corinthians estão reforçando o time agora, porque eram jogadores que não tinham realmente capacidade para defender o Corinthians. E também, se for para conseguir um pacotão igual aquele lá que foi exemplificado com Piá, Regis Pitbull, é melhor não ter, porque isso aí é só despesa, né? Então, eu não sei quanto vai ser a paciência do torcedor, mas eu acho que vai ter que ter muita paciência, vai ter que ter muito entendimento, que a realidade é bem diferente do que foi nos últimos 10 anos, quando o Corinthians fazia boas contratações, não só contratações de grandes nomes, contratava jogadores ali no mercado que se desenvolviam bem dentro da maneira de jogar do Corinthians. Então, não vai ser desse modo. E a categoria de base, sinceramente, alguns jogadores serão lançados aí, mas eu não vejo também nada com grande potencial para que o torcedor olhe e fale assim, nossa, esse garoto vai resolver o problema do Corinthians. E Cereto, é um momento também de reavaliações, né? Os jogadores sendo reavaliados, 16 jogadores já deixaram essa equipe do Corinthians, e o Corinthians também está repensando, não sabe se vai renovar com 3 jogadores, o Otero, o Casares
E o Gemerson, o contrato dos 3 encerra agora na metade do ano, no dia 30 de junho. Inclusive o Casares, né, o próprio Mancini disse que ele está um pouquinho acima do peso, não vem sendo titular. Como que você vê essa situação? O que você tem de informação para a gente com relação a esses 3 jogadores? Bom dia. Bom, a informação que eu tenho... Bom dia, Ana. Bom dia, Lofredo. A informação que eu tenho é que o Casares está perto de uma renovação. Agora não se sabe o tempo do contrato. Fala-se em 3 anos de contrato. E acho que o Corinthians tem que avaliar isso com cuidado para avaliar o custo-benefício, para saber se vale a pena, de fato, renovar o contrato com o Casares por 3 anos. O Gemerson está mais difícil. É difícil que permaneça no Corinthians. O Atlético Mineiro tem interesse na contratação do Gemerson, pelos valores que o Gemerson pretende de salário, está difícil permanecer no Corinthians. O Otero é um jogador que o Mancini gosta muito, tem sido utilizado como titular, mas ainda não há um acerto para a permanência dele. Agora, é bom dizer que o Duílio Monteiro Alves, atual presidente do Corinthians, recém-eleito, ele está tentando consertar algo que ele mesmo ajudou a construir, que foi uma dívida financeira. Aliás, é o mesmo grupo político do Corinthians desde 2007, quando o Corinthians foi rebaixado. O grupo liderado pelo André Sanches, depois teve o Mário Gobi como presidente, teve o Roberto Andrade como presidente, teve de novo o André Sanches e agora o Duílio Monteiro Alves. Todos os citados foram diretores de futebol do Corinthians e foram presidentes do Corinthians, ou seja, ajudaram a construir a dívida que hoje bate na casa de 1 bilhão. 1 bilhão de reais, fora a dívida da Arena. Eu tenho números aqui que eu apurei, inclusive com a ajuda do Rodrigo Vessone, o jornalista do Meu Timão, do site Meu Timão. A dívida do Corinthians em 2010 era de 122 milhões de reais. Agora a dívida está quase batendo em 1 bilhão. Tudo bem que nesse período dos últimos 10 anos, o Corinthians ganhou quase tudo que disputou, ganhou 3 vezes o Campeonato Brasileiro em 2011, 2015, 2017, ganhou o título da Libertadores em 2012, ganhou o título mundial também em 2012, foi vice-campeão da Copa do Brasil em 2018, ganhou a Copa do Brasil em 2009, mas ele foi acumulando, multiplicando e multiplicando a dívida, né? Então, a que preço são esses títulos? Tem o exemplo do Cruzeiro, que ganhou tudo que disputou nos últimos anos e foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro e também está com uma dívida impagável. É bom que o Corinthians olhe esse exemplo com muito cuidado para também não criar uma dívida impagável, se bem que essa dívida já está muito difícil de se pagar. Alfredo, então, como trouxe a informação, o Cereto, né? Então, o Casares um pouquinho mais encaminhado para renovar e o Gemerson não deve permanecer. O Gemerson que estava dando mais resultado dentro de campo, né? Até encaixou bem ali com o Gil na zaga, né? E principalmente por isso acaba não permanecendo, porque é um jogador mais valorizado, é um jogador que tem mercado. Quando fez o contrato com o Corinthians, era um contrato que o Corinthians tinha algum risco para, em determinado momento, ter que negociar num valor maior. Então, ele estava aí mais exposto ao mercado e provavelmente não fica. É um jogador que realmente tem altíssimo nível. A defesa do Corinthians, no geral, tem um nível muito bom. E acho que o Corinthians, de repente, pode ter o Bruno Mendes aí nesse setor. O Bruno Mendes tem jogado bem como lateral, tem entrado bem como zagueiro, que é a posição dele. Demorou um tempo para se firmar, mas é um substituto que pode ser encontrado dentro do elenco, já que contratação realmente vai ser muito difícil. E encontrar no nível do Gemerson vai ser bem difícil mesmo. Mas não acho que seja o principal problema do Corinthians. Se o Corinthians tivesse condição de buscar reforços, teria que buscar para acrescentar qualidade do meio para frente, para ter um time com mais potencial de criação de jogadas e de finalização. Acho que no setor defensivo o Corinthians consegue se virar bem. Até o Mancini disse que o ideal seria contratar 4 ou 5 jogadores, mas por enquanto sem contratações no Corinthians. Bom, gente, o Santos está perto da fase de grupos